Texto muito conhecido de todos nós, em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que ele desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, ou portanto, em algumas Bíblias, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O texto central aqui, nesse texto tão conhecido, não começa oferecendo uma técnica para lidar com fraqueza. Você nunca vai encontrar esse tipo de coisa na Bíblia. Ele começa desmascarando o coração. Existe uma doença mais perigosa do que a aflição, do que a pior aflição, é a soberba. Isso já mostra como Deus e os homens veem as coisas às vezes diferente. 2 vezes a mesma frase reaparece como um bisturi bem afiado, para que eu não me exaltasse, para que eu não me exaltasse. A repetição não é um ornamento assim, sabe? É a ênfase, eu diria que é uma ênfase pastoral. Deus mira o centro do eu, meu e teu, porque o pecado original não é apenas quebrar uma regra, quebrar um mandamento. O pecado original foi disputar o trono com Deus. O orgulho então é a idolatria, a mais terrível e a mais refinada, e eu me torno medida do que devia ser, de como as coisas deviam acontecer. Eu me torno medida, eu me torno fim, eu me torno a norma, eu me torno o fim pelo qual Deus devia fazer as coisas, eu me torno a norma. E por isso, o primeiro passo teológico não é perguntar qual é o espinho, como muitas vezes as pessoas fazem, mas qual é o propósito. Sempre que a aflição, por mais agoniante que seja, a primeira pergunta sempre deve ser: qual é o propósito? A Escritura nos treina a ler a providência de Deus, que determina todas as coisas por finalidade, não por curiosidade. A questão para Jó, você vê que ele nunca soube todos os detalhes, mas qual era o propósito? Ele lá no final vai falar qual foi o propósito. Quando Deus disciplina, Ele não age por capricho, Ele age por amor que santifica, como Hebreus 12, 5 diz. Nossos pais nos corrigiam, eles faziam da melhor maneira, mas às vezes, como homens, erravam, mas não Deus. E quando Ele nos humilha, Deus não destrói. Quando Deus nos humilha, Ele nos salva da destruição, sempre. Há humilhações que são juízos, e há humilhações que são misericórdias. Aqui o alvo declarado claramente é misericórdia austera. Pense que a misericórdia de Deus pode ser extremamente austera, impedir que um servo seja devorado pela autoexaltação. Esse enquadramento muda a ética, muda a nossa vida de oração, muda o modo como você lê a tua própria história, como Paulo está fazendo aqui com a dele. Se Deus é soberano e bom, então a fraqueza não é um acidente fora do governo dele, é óbvio, e é um instrumento dentro do governo de Deus. E se Deus é santo, então Ele não negocia com o nosso orgulho. Deus não consegue ver nada de bom no teu orgulho, nada que deva ser poupado nele. Ele o mortifica. É o seu alvo, é o seu propósito. Deus ordena meios
não apenas fins. Ele ordena os meios pelos quais ele vai enfrentar esse que é o nosso maior problema. Ele não apenas decide onde o crente chegará, ele decide como. Como você chegará à humildade? Como você vencerá a grande tentação da autoexaltação? E frequentemente o caminho passa por limites que vão desidratando a nossa vanglória, algo inato da natureza caída, vai desidratando aos poucos. Assim, antes de falar de poder e de suficiência, aqui o texto coloca você e eu diante de Deus que fala e do Deus que fere para curar. A pergunta inicial não é por que eu, mas quem Ele é. Quem é esse Deus? Porque quando Deus é visto como Deus, a fraqueza deixa de ser a última palavra. Você sempre sabe que Ele quer alguma coisa. E quando Deus fala, a nossa tarefa não é ajustar o texto ao nosso conforto. Deus nunca ajusta a vida ao que vai ser mais confortável a nós. É ajustar o nosso coração ao texto. Sempre que estamos lendo a Bíblia, não tentamos torcê-la para nos sentirmos melhor. Nós ajustamos o nosso coração ao texto. Se Deus já definiu o alvo para sua fraqueza, sua angústia, sua aflição, suas humilhações, por que você ainda insiste em tratar o orgulho como algo pequeno? Se Deus acha que um grande sofrimento é necessário, então entenda, não há nada que Deus veja que seja pior do que o orgulho em nós. E há um ponto que eu diria que é escandaloso aqui: Cristo quer ser exaltado, e Ele não esconde isso, Ele não pede desculpas por querer ser exaltado. No coração humano isso soa como ameaça, porque o pecado em nós deseja Deus apenas como algo funcional, um Deus que abençoe o projeto do eu, meus sonhos, minha ideia de vida boa, minha ideia do que seja um bom dia para mim. E nós queremos que Deus abençoe o nosso projeto. Nós temos um projeto e queremos que Ele abençoe e que Ele permaneça discreto, que Ele não atrapalhe, né? Como se Deus fosse o servo, não nosso simplesmente, mas servo do nosso conforto. Ou seja, seja contrário a todas as coisas que provocam aflição em nós. Mas o Evangelho não foi dado para preservar o centro errado, ele foi dado exatamente para arrancar de nós isso. Se Cristo salva, Ele só salva com o propósito, reordenar todas as coisas. E esse é a coisa mais desordenada no homem. O primeiro pecado foi uma luta por trono. Ele não entra na nossa história para ser um detalhe útil para os nossos projetos, ele entra para ser o Senhor. Ele identifica, o texto diz que a resposta divina ao clamor não é primeiro remover a fraqueza, Ele quer revelar a sua suficiência. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então observe a direção: a fraqueza não é apenas tolerada, ela é transformada numa vitrine. Deus está dizendo: a tua aflição, a tua fraqueza, a tua humilhação será uma vitrine do meu poder. Não para glorificar o homem que sofre, mas para mostrar o poder que Cristo tem de sustentar na aflição. Isso fere o orgulho, porque o orgulho deseja ser celebrado como herói, e a cruz existe exatamente para destruir esse desejo de sermos e de estarmos onde Deus devia estar, com a história se curvando aos nossos desejos. A cruz diz: o centro é Cristo, e você foi salvo para depender de Cristo. E a dependência não é vergonha, a tua dependência dele é a mais alta forma de culto. A questão então não é se Cristo é egocêntrico para querer ser exaltado na minha aflição, como se ele fosse uma criatura competindo
por aplauso comigo. A questão é ontológica, quem Ele é. Se Ele é Senhor de tudo, então Ele é o bem supremo. E ser uma vitrine desse bem supremo é a maior coisa pela qual uma criatura pode existir. Tudo foi criado por meio dele, para ele, e nele subsiste. Colossenses 1,16. Isso acaba com a ideia de que alguma coisa na nossa vida foi criada para nós, por causa de nós. Isso significa que quando Cristo busca a sua glória, Ele não está roubando a felicidade do seu povo. Ele está dando a única felicidade que não se quebra. É a visão e a fruição do bem absoluto que Ele é. Contemplá-lo para sempre. E Deus não pode nos amar verdadeiramente e ao mesmo tempo nos entregar a bens menores que capturem o nosso coração, como se essas coisas fossem finais e fossem as coisas para as quais nossos corações foram feitos. E aqui está a coisa mais profunda até aqui: a glória de Cristo e o bem do crente não são rivais. Manifestar a sua glória é o maior bem que nós podemos receber, contemplar a sua glória. Então você vê, ao buscar a sua própria glória, ele está buscando o nosso bem maior, porque nosso bem maior é contemplar a glória dele, para a qual ele faz todas as coisas. Então nossa oração sempre é: santificado seja o teu nome, né? Mateus 6,9. Isso não é um slogan devocional, é a única estrutura saudável de oração. Todas as suas orações devem começar com: santificado seja o seu nome. Vai ficar claro que o que mais santificar o nome dele é o que nós queremos, e é a única coisa que podemos pedir no nome do seu Filho. Quando o nome de Deus é santo no coração, o coração descansa. Se o nome de Deus não é santo no coração, não há descanso para um coração. Quando o nome de Deus é secundário e uma coisa é essencial e o nome dele vai ser usado para isso, o coração se torna um campo de guerra, porque tudo mais que você tente fazer supremo exige um sacrifício e nunca te dá descanso. Portanto, esse texto não está treinando você a aceitar a dor e ser forte como um fatalismo. Ele está treinando você a realmente declarar com a sua alma que Cristo é o bem supremo. Cristo é realmente, não são frases, tudo foi feito por Ele, por causa dEle e para Ele mesmo. E isso é ofensivo apenas para o eu que ainda quer ser Deus. Se você acha que isso é ofensivo, você ainda está lá naquele lugar de pé com Adão, dizendo: vocês serão como Deus. Você continua ouvindo a serpente e não Deus. Se você precisa que Cristo seja meio para você ser o fim, ou aquilo que o seu eu quer, você não quer um salvador, você quer um cúmplice para o seu crime, que é viver para você mesmo e não para Deus. O crime pelo qual todos os homens estão condenados, e é óbvio que ele não será. Então há esse portanto de Paulo, esse portanto que parece impossível, uma alegria na fraqueza, como a vitrine. Você põe algo na vitrine, aquilo que você quer que todo mundo veja, aquilo que é mais importante, mais belo, é a vitrine do poder. O texto chega ao seu portanto como quem atravessa uma porta bem estreita, porque Paulo está falando de fraqueza real, de injúria real, de chicotes reais, de prisões reais, de humilhações reais, de aflições no seu corpo real, de aflições morais, a fraqueza real. E há um pedido repetido, e há uma resposta que não é a remoção dessas coisas. E depois disso vem um portanto. Já que ele recebeu essa resposta, há um portanto, que revela que o coração de Paulo foi refeito. Ele é uma nova criatura. Portanto, eu me alegrarei ainda mais, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
essa conclusão não é natural. Então meus sofrimentos serão uma vitrine do poder de Cristo, de sustentar e manter um coração satisfeito no meio da dor, vai ser uma vitrine, então eu vou me alegrar em ser essa vitrine. Essa resposta não é natural, queridos, é sobrenatural. Ela não nasce do instinto de autopreservação natural no homem, nasce de realmente haver um senso do valor absoluto de Cristo no coração. Aqui está a chave: dor por si só não exalta Cristo. Esse é o mundo de dor, e é o mundo que não exalta Cristo. Muita gente sofre, e a dor produz o que? Mesmo na igreja: amargura, autopiedade, cinismo, revolta. O que é isso senão o orgulho se manifestando de várias formas, que é exatamente o oposto do que está acontecendo aqui. O que faz a fraqueza se tornar palco ou vitrine do poder de Cristo é a alegria que a fé encontra na suficiência dele. Eu vou mostrar o meu poder, eu sou uma vitrine desse poder. Então as pessoas vão ver a suficiência dele. E então Paulo diz: portanto, porque é por isso, eu vou me alegrar nelas. Eu amo ser uma vitrine que mostre não eu, mas o poder de Cristo. Não é alegria no sofrimento, é alegria em Cristo, dentro do sofrimento. Você não se alegra no sofrimento, você não se alegra nas aflições, você se alegra em Cristo dentro das aflições, você se alegra em Cristo dentro do sofrimento. Isso mostra a suficiência do poder dele, e você é a vitrine. Então esse é o milagre do Evangelho: entristecidos sim, mas sempre alegres. As situações são tristes, mas no meio delas eu me alegro em Cristo. Isso mostra que é um poder suficiente de Cristo, e eu me torno então uma vitrine. Isso é a única alegria em Deus, verdadeira e santa. Deus como prazer maior do que a dor. Deus deve ser um prazer maior do que todas as alegrias, mas ele deve ser um prazer maior que a dor, mesmo quando ela não vai embora, como Abacuque 3,17 mostra. Então o mundo entende resistência, ela não entende contentamento. A ideia de alguém estar contente nessas situações é totalmente, se você falar que é simplesmente uma pessoa que consegue resistir e que você tenta ser forte na aflição, o mundo entende. Alegria no sofrimento ele não entende. O mundo entende disciplina, estoicismo, mas ele não entende deleite. Mas quando o coração encontra Cristo como tesouro, a dor não consegue roubar o cântico. Então ela prova o valor do tesouro. É sobre isso que o texto. Repouse aqui é linguagem de habitação, para que a força dele repouse sobre mim. O poder de Cristo faz uma tenda sobre o fraco. O fraco não é apenas perdoado, ele é habitado. E Cristo não deixa o santo sozinho no chão, ele se inclina e faz da fragilidade o lugar da sua presença. Ele repousa sobre ele, e essa presença então transforma a definição de força aqui. Paulo não termina dizendo, então ele é forte. Ele diz, quando sou fraco, então é que eu sou forte. Isso não é, óbvio, narcisismo espiritual, é uma redefinição de poder. Um não entende o que Paulo está chamando de poder aqui. Poder não é levantar o peso que te preserva, é receber o poder de se manter fiel em qualquer circunstância, manso e firme, mesmo quando o tempo, o templo, né? o corpo treme e a alma chora. Poder não é controlar as circunstâncias, não é suportar as circunstâncias, é ser guardado de qualquer incredulidade naquelas circunstâncias.
naquelas circunstâncias, é nunca pensar, é nunca ter dúvidas do amor de Deus, da beleza de Cristo, que sempre foi a alegria do coração. Isso muda a oração. Você pode pedir que o espinho saia. O texto não condena o pedido, mas esse texto purifica o pedido, purifica a oração. Ele nos ensina a orar com um teto, aquele teto que Jesus colocou, que a primeira coisa que você diz é: santificado seja o seu nome. Esse é o teto da nossa oração. Se esse teto está lá, toda oração é respondida no nível mais profundo. Deus sempre responde a oração que comece: santifica o teu nome nisso. Agora eu vou fazer um pedido, mas o primeiro pedido, antes de pão, livra-me disso, daquilo, antes de tudo, é: santificado seja o seu nome. Se esse teto está lá, todas as suas orações são respondidas no nível mais profundo, porque Deus não te entrega apenas o que você quer, Ele vai te entregar o que faz Deus mais santo, o que santifica o nome dEle, e o que te faz santo. E ser santo é ser feliz. Feliz é aquele, bem-aventurado, não é assim? Então a resposta não é ausência de sabedoria, é Deus dizendo: não vou te dar um alívio que te inflaria, porque vou te dar uma graça que te humilha e te leva a depender mais do meu filho. E você recebeu essa resposta mais profunda do que uma simples fuga da aflição. Então, se a graça de Cristo não basta quando o espinho não vai sair, talvez o que você chame de fé seja apenas uma fome de alívio. Tudo dependia do alívio. E grandes dons não são apenas dádivas. Todo dom é uma provação, todo dom é uma tentação. E nós costumamos não ver assim. Em 2 Coríntios 12, de 1 a 7, a Escritura coloca lado a lado duas realidades que a carne prefere separar. Alturas espirituais é um lugar perigoso. Então, alturas espirituais e perigo espiritual estão no mesmo lugar. O mesmo Deus que concede revelações extraordinárias a Paulo, também expõe o coração do homem que recebe aquela coisa maravilhosa. Todas as coisas maravilhosas são uma tentação para você, ou uma provação. Esse texto, ele não romantiza a experiência, ele julga a experiência. O que Deus está dizendo é que enquanto estamos neste mundo, antes da glorificação, nem o céu é garantia de humildade, nem a maior experiência espiritual garante a tua humildade. Porque você pensaria que se alguém fosse levado ao céu, essa pessoa ficaria humilhada. Mas você vê, a luz recebida não mata automaticamente a velha paixão do eu. Para você ver como isso é algo característico, mais profundo da queda. A carne pode transformar até o céu em vitrine do nosso próprio eu. Por isso o apóstolo fala com reserva, desloca o foco, diz que ele começa a falar como se não fosse dele a princípio, não é? Então ele confessa o risco. Havia uma ameaça real de autoexaltação por causa da experiência extraordinária, e a ameaça não era pequena, porque a soberba é uma idolatria sofisticada. Antes da glorificação, ela entra conosco até no céu. Ela não precisa negar Deus para se instalar. Você vê, aqui o perigo não era negar Deus, basta usar Deus como um degrau. Sempre que você usa Deus como um degrau para algo que você quer, então é como se você tivesse ido ao céu, e então você fez de você mesmo o centro por causa disso.
O orgulho não diz sempre Deus não existe. Muitas vezes diz Deus existe para confirmar quem eu sou, para me valorizar, para mostrar como eu sou fundamental e como meus planos e meus sonhos são. Então a Escritura nomeia o orgulho como caminho de queda. Provérbios 16, 18. O problema não é só que o orgulho é feio, é que todo orgulho é suicida. Ele desloca a criatura para o lugar do Criador. Como eu disse, o primeiro pecado era uma luta por trono, e o resultado inevitável é a ruína espiritual, moral, e cedo ou tarde ela destrói tudo. Por isso a advertência apostólica é incisiva. Quem julga estar de pé, cuidado, esse é um lugar perigoso. Ir ao céu, ao terceiro céu, é perigoso. Quando você acha que está mais de pé, você está no lugar mais perigoso. Quem julga estar de pé, ele diz, cuidado para não cair. É o lugar mais fácil. Quem está mais de pé do que Paulo indo ao terceiro céu e ouvindo coisas inefáveis? E cair aqui não é tropeço leve, é colapso. É o colapso da falsa segurança. O ponto teológico é duro. Dons não são sinônimo de maturidade. Se Deus me chamou para algo, então é porque eu posso lidar com aquilo. Não pode. Se Deus me chamou para ser pastor, então eu posso lidar com isso. Não pode. Se Deus te levasse ao céu, você não pode lidar com isso. E às vezes a gente pensa que dom, os dons que Deus dá, todos os dons, pode ser a minha vida financeira, a minha família, ir ao céu, ministério, e nós pensamos, se Deus me deu isso é porque eu sou maduro. É porque isso não é uma ameaça. Não. Deus pode conceder habilidades, oportunidades e vislumbres que impressionam. E ainda assim, o coração pode cair exatamente por causa daqueles dons. Então nunca pense, se Deus me deu isso é porque eu posso lidar com isso. Como você nunca deve pensar, quem está de pé, cuidado para que não caia. Sempre que você recebe algo, pode ser o chamado mais maravilhoso, ou a coisa mais maravilhosa, ou as situações mais maravilhosas, você sabe, isso não quer dizer que eu sei lidar com isso. Se Deus me levasse ao céu, eu não saberia lidar com isso. Isso poderia ser a minha destruição. Ninguém sabe. O dom não prova humildade. O dom prova o que está atrás do dom. E se o que estiver atrás do dom for orgulho, mesmo te levar ao céu, gerará pecado. Ele revela que o coração mais ama a glória de Cristo, a sua glória. Quanto mais Deus te dá dons, mais a prova de que se você ama mais Ele do que receber glória, fica diante de você. Você está mais próximo de uma grande queda. E quando o coração ama a própria glória, até a graça é combustível para o pecado. Até a graça é combustível para a vaidade. Até ser levado ao terceiro céu é combustível para o pecado. Agora, se isso é combustível para o pecado, o que não é? Que coisa Deus pode te dar que não é combustível para o pecado? Que coisa você não deve receber de Deus com um santo temor? Há, portanto, uma necessidade de cruz no centro de tudo isso. Deus te deu uma casa, te deu um emprego, te deu uma família, te deu um ministério, te deu amigos, te deu coisas boas. Então, há necessidade de uma cruz no centro dessa coisa, no centro do seu casamento, no centro das melhores coisas, porque ali há a maior oportunidade para a sua queda. Sem mortificação do eu, cada bênção vira ornamento da carne. Cada dom, cada posição, ainda que fosse te levar ao céu. Sem quebrantamento, todo alto vira altura perigosa. A gente fala, cuidado, não chega na beira das coisas. Então, sempre que Deus te dá algo, você está na beira. Você está a perigo. Não importa se Ele está te dando mais dinheiro ou te levando ao céu, você está em perigo. O seu coração não sabe lidar naturalmente com isso.
Deus pode te levantar e no mesmo ato te testar para mostrar que você ama mais, ou se você ama mais o doador ou aquilo que Ele dá. Por isso o cristão precisa ler bênçãos com tremor. Cada bênção receba com tremor. Deus me levou ao céu. Tenha um tremor no coração. Eu estou perto de uma grande queda. Quanto mais alto Deus me leva. Não com ingratidão. Você tem que ser levado à sobriedade. Nunca pense, eu sei lidar com isso. Eu sei lidar com o que Deus está me dando. Com essas coisas boas. Toda exaltação pode ser ocasião de queda. Toda plataforma pode ser tentação de autonomia. Toda experiência pode ser um teste de adoração. Cada tostão que você recebe é um teste no que você confia. Deus não dá dons para que você se admire. Olha como Deus me abençoou. Olha como Ele me deu isso. Eu devo merecer essas coisas. Eu devo ter feito algo muito bom. Então, você chegou perto do abismo e está caindo. Está caindo. Ele dá dons para que Cristo seja conhecido através de você. Essa é a única razão. Ele faz tudo em nome do seu Filho, para que o nome dele seja santificado. Quando o dom vira espelho, você não está servindo ao propósito, você está se exibindo com o que você tem, com o que você é, com o que você sabe, e até se você tiver ido ao céu. Então, a pergunta que o texto planta no chão da alma é simples, e também eu acho assustadora. Você quer mais experiência ou quer mais santidade? Paulo, qual é mais importante? Você ir ao terceiro céu ou você ser alguém que realmente mostre deleite no meu filho? Mesmo ir ao terceiro céu sendo algo muito especial, espiritual, ainda assim, isso está muito abaixo de você honrar meu filho com a tua vida. Porque há um tipo de mais que infla o eu e te afasta de Deus, que você diz buscar. Então, se o dom que você pede pode destruir sua humildade, você ainda chamaria de bênção? Se a casa que você quer destruísse sua humildade, você ainda chamaria essa casa de bênção? Se o casamento que você quer destruísse sua humildade, você chamaria de bênção? Se o dinheiro que você ganha te afasta de Deus, você chama isso de bênção? Então, se o dom que você pede pode destruir sua humildade, você nunca pode chamar nenhuma dessas coisas. Se ir ao terceiro céu fizesse de Paulo, o homem soberbo, aquilo não teria sido uma bênção para ele. A humildade na Escritura não é adorno, é a maneira com que Deus nos preserva e está nos transformando para sermos como seu filho, que é manso e humilde de coração. O texto bíblico não trata o orgulho como um defeito social, ele trata como uma ameaça de morte espiritual. Você se parece cada vez mais com um demônio e menos com o Filho de Deus. E Deus não se interessa em experiências, ir ao terceiro céu. Ele se interessa numa coisa: te conformar à imagem do seu Filho. Por isso Deus, que ama os seus, trabalha com um método que humilha para salvar. A ordem apostólica é clara: revestir-se de humildade, submeter-se sob as mãos poderosas de Deus e aguardar exaltação no seu devido tempo, né? 1 Pedro 5,5. Humilhar-se não é se odiar, é se colocar no lugar certo, diante do Deus certo, indo ao céu, ao terceiro céu, ou em qualquer uma dessas coisas. Isso não é opcional. Isso não é opcional para você, ou para Paulo, ou para alguém, porque a Bíblia diz: Deus resiste o soberbo. Você não pode estar desfrutando Deus enquanto se gloria porque foi no terceiro céu. Aqui entra uma verdade que a alma moderna resiste: Deus não apenas permite circunstâncias, Deus nos educa pela providência. Deuteronômio descreve
o deserto como escola, né? Deuteronômio 8:2. Deus disse: eu levei vocês ao deserto para provar a vocês. Vocês nunca me desejaram. Nas primeiras aflições vocês começaram a reclamar, a querer voltar atrás, a dizer que não tinham ânimo e que não tinham alegria. Vocês ficaram miseráveis, amargos. Mas se eu continuasse fazendo todas as coisas, vocês iam se alegrar muito em mim, iam achar que era em mim. O deserto não é só geografia, é teologia aplicada. Ele expõe a mentira do autossustento e forma um povo que vive em Deus. Ele mostra que a criatura não vive por domínio, mas por palavra, não vive por controle, mas por confiança. Mas nós queremos controlar as situações. Isso significa que a humildade não é só virtude, é o meio que Deus nos preserva. Deus salva o servo de si mesmo. Deus está te salvando todo dia de você mesmo. E para te salvar de você mesmo, Ele sabe que levar você ao terceiro céu pode não ser salvação para você, pode ser a sua perdição. E tudo que Ele te dá, e todos os dons maravilhosos. A maior ameaça do crente não é apenas o inimigo externo, é esse eu interno que consegue ir com ele até no céu e produzir isso, ainda inclinado a reivindicar algum mérito. Se eu tenho isso, alguma coisa eu fiz para ter. Se eu fui ao terceiro céu, alguma coisa Deus viu em mim que não viu nos outros. Se eu tenho essa quantidade de dinheiro, de alguma maneira eu mereci. Mérito, controle e reputação. O pecado remanescente não é neutro, ele continua querendo o trono. Por isso, quando Deus disciplina, Ele não contradiz o amor, Ele está expressando o seu amor por Paulo. Hebreus afirma que o Pai disciplina para o nosso bem, visando a participação na sua santidade, na sua humildade. O alvo não é o conforto, você vê, o alvo de Deus na sua vida é comunhão. O alvo de Deus na vida de Paulo é comunhão. O alvo de Deus na minha vida é comunhão. E há um erro comum aqui, imaginar que humildade é passividade, mas a Escritura manda: humilhem-se. Existe agência na rendição. O coração é chamado a consentir com o governo de Deus. Paulo tinha que amar o fato de Deus decidir deixar o espinho e abandonar a pretensão de ser o centro. Deus não levou Paulo ao terceiro céu por causa de Paulo, mas por causa de Cristo, com o propósito de exaltar a Cristo. É recusar o direito de narrar a sua própria grandeza. Você nunca é o narrador de uma suposta grandeza sua. É preferir ser pequeno diante de Deus a ser grande diante dos homens. E porque Deus é sábio, Ele não confia esse trabalho apenas aos nossos discursos. Ele podia só deixar esse trabalho para Paulo mesmo. Cuidado com a soberba, Paulo. Ele usa meios que atingem a carne, limites, dependências, fraquezas, esperas demoradas, não para nos destruir, mas para nos guardar. Ele te abaixa para que você não se perca na altura. A altura é perigosa para nós. Ele te esvazia para que a graça tenha espaço. Ele reduz o eu para que Cristo apareça como suficiente, que todo mundo veja: Cristo é a força dessa pessoa. E isso é preservação. Deus não está tirando de você o bem. Deus estava tirando de Paulo o veneno que, mesmo ir ao céu, injetava nele. Injeta em você cada coisa boa que Deus te dá. E se a maior prova de amor de Deus por você for o modo como Ele impede que você se torne o seu próprio Deus, e se a maior demonstração de amor é exatamente Ele impedir que você continue em um caminho de que de alguma forma você seja o seu Deus, é isso que é colocado diante de nós. Existe uma misericórdia que parece dura, uma dura misericórdia, áspera, mas é misericórdia. O coração chama de crueldade aquilo que Deus chama de cura. Estou te curando, porque
nós avaliamos o amor pelo critério do alívio imediato. Se alguém me ama, vai fazer tudo para aliviar tudo que me faz sentir mal. É o critério natural do coração. Deus avalia amor pelo critério do bem eterno, aquele que quer o maior bem. Por isso a Escritura ousa afirmar que a aflição pode ser simplesmente a bênção e a graça de Deus. Sabe da sua plenitude vimos graça sobre graça? Esse graça sobre graça pode ser dor, aflição, perseguição, injúria. Porque quase sempre que a gente fala isso, da sua plenitude vemos graça sobre graça, nós estamos pensando só em coisas doces, não é? Ah, graça sobre graça. Então, Paulo diz, o espinho é a graça, eu vou me gloriar nela. Então pense, quando você lê da sua plenitude recebemos graça sobre graça, não são só doçuras sobre doçuras, a dor, aflição, abandono. O salmista confessa que se desviava antes de ser afligido e que a aflição foi uma bênção. Salmo 119, 67, 71. O ponto não é que a dor seja boa em si, o ponto é que Deus é tão bom que sabe fazer a dor servir ao teu bem, ao meu bem, ao bem de Paulo. O que é o melhor para Paulo depois que ele veio até o céu? Qual é a maior graça? Eu vou dar-lhe a bênção do espinho. É o que eu vou fazer. E qual é esse bem? Romanos não deixa vago. Deus não promete que todas as coisas cooperam juntas para o nosso conforto, mas para o nosso bem, segundo o seu propósito. O texto diz, Deus tem um propósito, nos fazer o bem. E o texto imediatamente define o bem, para que ninguém tente preencher as linhas. O bem que o texto define é ser conformado à imagem do meu filho. Não apenas alívio em circunstâncias, nem a maior beleza do filho foi mostrada numa situação de alívio de circunstâncias. Ele não está apenas removendo culpa, está mortificando orgulho. Ele não está apenas perdoando, Deus está formando Cristo em você. Isso reorienta completamente a leitura do espinho. O espinho não é um erro no plano de Deus, que ele ainda assim vai tentar usar. É ferramenta no plano de Deus. E a ferramenta, por ser instrumento de um amor santo, pode ferir. A graça que santifica frequentemente dói, porque ela quebra ídolos. Ela corta o pacto que você tem com a autossuficiência, com a autocentralidade. Ela interrompe a fantasia de que seremos mais santos se não formos humilhados, se formos e se tivermos uma vida mais confortável. Então, debaixo do golpe, Deus não está ausente, Deus está operando todas as coisas para o seu bem. E é por isso que Paulo, na mesma carta, nos dá uma lente escatológica. O exterior se desgasta, mas o homem interior está renovado. Paulo diz, está funcionando. Meu homem exterior está despedaçado, mas no entanto, meu homem interior está cada vez mais parecido com Cristo. A aflição é momentânea, é leve em comparação com esse peso eterno de glória. O crente aprende a olhar, então Paulo diz, não para o visível, mas para o invisível. Não vivemos como quem olha para o mundo visível. Então essa comparação não minimiza lágrimas. Essa comparação com o peso eterno de glória, ela redime as nossas lágrimas. Ela diz, existe um cálculo santo que o céu faz, e nesse cálculo que Deus fez, a dor que é incluída, nunca tem a palavra final. Essa é a comparação que Paulo está fazendo. Aqui nasce uma esperança teológica. A graça não é apenas suficiente para aguentar, ela é suficiente para transformar, para você se alegrar em Cristo. O espinho, quando recebido sob a mão de Deus, deixa de ser apenas sofrimento então, e ele é santificação. Você não ora, santificado seja o teu nome, meu Deus, me faça mais santo. Então, aflições para filhos de Deus verdadeiros são santificação. Ele não te faz melhor no sentido do ego, não é? Ele te faz menor
aos teus olhos, e é isso que está te fazendo bem, e por isso mesmo, mais próximo de Cristo, mais manso, mais humilde, e isso nos impele, e ao mesmo tempo nos impede de adorar a uma caricatura, um Deus cuja bondade é medida pela nossa facilidade, pelo nosso conforto, porquanto a estrada vai ser suave. O Deus verdadeiro é bom demais para te deixar intacto no pecado, é bom demais para te levar ao céu e depois deixar o orgulho tomar conta de você. É bom demais. Ele prefere a ferida que cura, a paz que te mata. Ele prefere a humilhação que preserva ao aplauso que te endurece. Então, se Deus está te conformando ao Filho, você ainda chamaria de perda aquilo que está te salvando? Você chamaria de perda o espinho que te faz mais parecido com Cristo? Essa é a pergunta. O texto diz: foi-me dado, foi-me dado, foi-me dado. Eu gosto dessa expressão. Essa expressão não é neutra, é teológica. Não é que as coisas aconteceram, não é que a vida é difícil, não é que coisas assim simplesmente fazem parte da vida. Ele não descreve apenas um acontecimento, ele aponta uma mão que deu algo a ele. A aflição não é apresentada como um acidente, ou como simplesmente porque a vida é assim, é um acidente autônomo, mas como algo que entra na vida dele, entra na vida do santo, por concessão, por governo, por Deus. Foi-me dado um espinho. Não é que esse mundo é difícil, cheio de espinho, eu pisei em um. Em 2 Coríntios 12, 7, o espinho não apareceu na minha vida, a aflição entrou na minha vida. Paulo disse: isso foi dado para mim. Isso não elimina a tensão, mas fixa o primeiro eixo. Deus não é um espectador da dor do seu povo, e Ele pode redimir essa dor. Ele mesmo é quem dá a dor. Foi-me dado um espinho. A Escritura sabe falar com duas camadas sem se contradizer. A maldade pode ser real e o governo de Deus total. Quando Lamentações pergunta quem pode falar e fazer se o Senhor não o tiver ordenado, e conclui que o Altíssimo, dele procedem tanto a adversidade quanto o bem. Lamentações 3:37. Então ele não nega causas secundárias, que há causas secundárias que nos afligem. Ele nega um universo sem trono. Não há espinhos que entram na nossa vida. Há providência, há um rei que não perde o controle da história quando a história está sangrando. O livro de Jó, ele reforça esse padrão. Satanás o atinge, sim, mas ele comparece diante do Senhor, recebe limites. Deus estava dando a aflição a Jó. Havia causas secundárias, ladrões, o diabo, furacões. O sofrimento não é santificado por ser sofrimento, ele é enquadrado por um Deus que permanece Deus quando tudo está tremendo. Isso é crucial. Se Deus não governa o espinho governa você. Então como é que você sabe que Deus te dá o espinho? A única maneira de o espinho não te governar, não amargar sua alma, não te deixar cheio de autopiedade, é Deus está governando o espinho. É óbvio que o espinho que Deus governava ia produzir humildade em Paulo. Se o espinho governa você, o espinho vira a realidade final. Você não tem outra realidade maior do que aquela que o espinho está machucando. Então a sua vida vira uma miséria, e a fé não consegue respirar. A fé não consegue respirar. Você começa a sentir falta de ar, a tua fé começa a sufocar. Não sei, não consigo, minha vida. Mas o texto não permite essa leitura. Foi-me dado, nos força a abandonar duas falsificações. A primeira é o fatalismo. Isso acontece, olha, acontece com todo mundo. Isso é, a vida é assim mesmo. Não, veio porque Deus governa. A segunda é o caos. Se veio isso aqui é
prova da ausência de Deus? Também não. Veio porque Deus está presente e age com propósitos que muitas vezes excedem as nossas percepções imediatas. Paulo, por exemplo, orou exatamente porque a percepção imediata dele não era a percepção de Deus naquilo. Aqui nasce a reverência. O crente não tem permissão de chamar de sem sentido aquilo que Deus chama de meio. Se Deus chama algo de meio de me santificar, eu não posso fazer isso aqui, não tem sentido, esse sofrimento não tem sentido. Como não tem sentido? Se Deus diz que aquilo é um meio dele fazer algo na minha vida, aquilo tem todo sentido. Isso era como dizer que a cruz não tem sentido. A providência não é um mecanismo frio, é a sabedoria santa em ação. Deus não distribui aflições como quem joga dados. Vamos ver o que acontece, vamos jogar aflições para todo lado e vamos ver o que acontece. Ele conduz filhos como um pai. Ele diz que essas aflições só não são algo que santifica naqueles que não são seus filhos. Então, o verbo dado nos impede de reduzir a fé a um Deus que apenas perdoa no passado e está observando o presente. O Deus que justifica também governa, o Deus que reconcilia também disciplina, o Deus que salva também santifica. E por isso a primeira pergunta diante do espinho não é como eu elimino o espinho, mas quem reina? Se há um rei sobre a aflição, então a aflição não pode ter uma autoridade final sobre a minha vida. Ela pode ser instrumento de humilhação, mas nunca pode ser o seu sinal. Ela não define como você reage. Quando você aceita essa gramática do céu, a dor perde o direito de definir Deus também. O que está acontecendo? Porque a dor nunca vai começar a definir se Deus está me amando, como Deus não está me amando, porque a dor não define Deus. Deus retoma o direito de definir minha dor. A tua dor, Paulo, é a minha graça, e o meu poder vai aperfeiçoar, vai ser aperfeiçoada, você vai ser uma vitrine do meu poder. Eu defino a tua dor não me define. Se o espinho foi dado por Deus, então por que você continua tratando a sua dor como se ela tivesse sido coroada rei? Ela está definindo. Por que você está amargo? Por causa da dor. Por que você não consegue orar? Por causa da dor. A dor é o seu rei. Se foi um rei que definiu a dor, então a dor não é um rei, ela não define como eu vivo. Como se eu estivesse coroando a dor e dizendo, você define a minha vida. Então a expressão mensageiro de Satanás aqui impede duas ingenuidades opostas. Ela impede que você negue o mal, como se a dor fosse apenas um processo interno. Também é, mas você vê que há outros agentes, há o mundo, há Satanás, e impede que você absolutize o mal também. Satanás está furioso, está fazendo essas coisas. Não, nenhuma coisa nem outra, não é? Nem a tua dor é só um processo interno, nem é verdade que Satanás não está envolvido. O texto mantém as duas realidades em seu devido lugar. A agressão real, Satanás, homens, enfim, mas há uma rédea real, e aí essa rédea não está nem na mão dos homens, nem de Satanás, nem das causas secundárias outras que podem acontecer. Pedro ordena a vigilância. O diabo é o vosso adversário, ele ruge e procura devorar. 1 Pedro 5,8. Isso não é figura decorativa, ele está dizendo que existe uma guerra espiritual mesmo, que Satanás está ativo mesmo. A hostilidade pessoal dele contra Deus, do mundo contra Deus, e a hostilidade de Satanás contra os santos. Há acusação, há tentação, há pressões que excedem o mero psicológico, que excede o mero interno. Contudo, mesmo Pedro imediatamente injeta esperança teológica. O Deus de toda graça confirmará, fortalecerá e aperfeiçoará os seus depois de breve sofrimento. A cadeia não termina no predador, termina sempre na graça. Você vê, ele diz, ele ruge como leão, mas Deus firmará, fará de você uma vitrine do seu poder.
Em Lucas 22, 31, o Senhor revela a mesma estrutura. Satanás pode peneirar. Cristo intercede para que a fé de Pedro não seja destruída. Você vê, o diabo não invade soberanamente, ele está naquela limitação. E sempre Cristo está intercedendo pelo seu povo. Então não há um minuto da batalha em que o povo de Deus esteja fora da intercessão do Filho. Ele intercede por todos aqueles que o Pai deu a ele. Essa verdade não suaviza a luta ou a dor, mas enquadra ela. O crente não nega o ataque de Satanás, mas o crente recusa o desespero, como se o ataque ou o sofrimento ou as causas secundárias realmente definisse. Ele nunca dá esse lugar, esse trono a essas coisas. Por quê? Porque ele sabe que essas coisas não são absolutas. Deus deu. Romanos 16, 20 acrescenta um horizonte decisivo. O Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Esse inimigo é real, mas ele está condenado, é isso. Ele morde, mas não reina. Ele fere, mas não define quem você é. E nem o fim. Ele trabalha, mas trabalha como um réu em cadeias. Deus governa todas essas coisas sem se contaminar. Essa é a profundidade do mistério. Deus usa aquilo que odeia para produzir o que ama, sem jamais amar o mal. O mal é meio involuntário. O bem é a finalidade santa. É o seu propósito, nos conformar à imagem de Cristo. Portanto, o mensageiro de Satanás não é desculpa para paranoia. Não é para paranoia, Satanás está fazendo isso. Não, Paulo diz, é um mensageiro de Satanás. Mas também não é licença para você minimizar o papel de Satanás. É uma convocação à sobriedade, reconhecer que esse mundo há oposição interna, há uma oposição externa chamada mundo, e há uma oposição externa chamada Satanás. Isso muda a resposta do coração. Você nunca romantiza o diabo, mas nunca teme o diabo como se ele realmente pudesse conseguir o que ele intenta na vida. Você teme a Deus, resiste o diabo, descansa e ele fugirá de vós. É isso. E aqui está o golpe pastoral. Se Satanás pode ser usado como instrumento, o que não pode? Então a aflição, é óbvio que é um instrumento contínuo na mão de Deus. Deus usou Satanás, os pecadores, a aflição para salvar a igreja. A pergunta deixa de ser por que fui atacado e passa a ser o que Cristo está fazendo comigo no ataque. Porque o Filho não apenas vence o inimigo no fim, ele vence o inimigo no caminho. Paulo, ao vencer o orgulho, estava vencendo Satanás, estava vencendo a si mesmo, estava vencendo o mundo, preservando a fé, quebrando o orgulho e fazendo a graça aparecer, então sendo uma vitrine do poder de Deus. Se o diabo está em rédea assim, e Cristo está constantemente intercedendo por nós, por que você chama de derrota aquilo que Deus chama de campo de vitória? Nem campo de batalha. Esse é o campo da vitória. O texto não permite que você trate o espinho como um mero problema para resolver. Eu estou com um problema. Paulo fala, eu estou com um problema tão sério, sou um problema. O que é? Esse espinho na minha carne, falaria lá o que era. Não, o texto não permite que você trate espinhos como um mero problema para se resolver, e Deus vai te ajudar a resolver. Ele o descreve como um instrumento de um propósito santo. Não é um problema simplesmente, é um instrumento de propósito santo, para que eu não me exaltasse. Não é que Paulo poderia dizer simplesmente, minha vida está com um grande problema, estou com um problema enorme. Aquele problema é um instrumento, a finalidade é explícita, e a explicitude é misericórdia, porque o coração, quando sofre, tende a negociar com Deus a partir do conforto como critério. Tira esse espinho. Mas Deus não se submete ao nosso critério, Ele nos reeduca. Deus mira a humildade, Deus nunca mira o nosso conforto. Pelo contrário, eu disse, as maiores bênçãos de Deus são um lugar perigoso, mesmo nos levar ao céu. Isso é precisamente o que a carne chama de escândalo.
Tiago declara o princípio com clareza: Deus resiste ao soberbo e concede graça ao humilde. Resiste. Deus não apenas desaprova o teu orgulho, o meu orgulho, aquilo inato em nós que pode se gloriar até com a maior das bênçãos de Deus. Deus não apenas fala: não gosto disso, isso não me agrada. A Bíblia não diz isso, diz algo mais forte: Deus resiste. Ou seja, orgulho não é apenas fragilidade tua, que Deus diz: isso não podia estar no caráter dele. É uma oposição direta ao governo de Deus. E quando você resiste Deus, Deus te resiste. Deus resiste o orgulho. Por isso o caminho de volta é igualmente claro: submeter-se a Deus, aproximar-se dele, humilhar-se e abandonar a duplicidade do coração. Tiago 4, 7 e 10. Ou seja, o coração que fala sobre Deus e ao mesmo tempo se coloca como Deus. Humildade aqui não é estética moral, é arrependimento teológico. É saber o que esse pecado realmente é, e reconhecer a criatura como criatura e Deus como Deus. Isaías acrescenta o retrato do alvo. Deus olha para o humilde e contrito de espírito e para o que treme diante da sua palavra. Isaías 66, 12, né? Então tremor aqui não é pânico, é reverência obediente. E é a consciência que entende que a realidade tem o Senhor, e o Senhor da realidade não é você. A realidade do seu casamento tem um Senhor, a realidade do seu trabalho, do seu corpo, da sua vida tem um Senhor, e o Senhor não é você. Esse tremor é o contrário do orgulho, porque o orgulho fala alto, decide sozinho, decide o que Deus tem que fazer. Esse temor e tremor é esse tipo de coração que a providência muitas vezes produz por meio de espinhos, como Paulo. Você vê o temor e o tremor de Paulo é que quando Deus disse isso, ele não ficou: como assim? Tua vontade é um espinho na minha carne para mim, não, eu não sou orgulhoso. Isso seria muito orgulhoso para dizer para Deus. Ele diz: eu vou me gloriar. Temor da palavra, tremor da palavra. Aqui está o ponto: conforto pode coexistir com autonomia, sucesso pode coexistir com essa atuação, mesmo os sucessos mais espirituais, como ir ao terceiro céu. O coração humano é capaz de usar Deus para se promover, usar o céu para se promover, usar a pregação para se promover. O coração humano é capaz de usar qualquer coisa para se promover. Por isso o pai que ama intervém. Ele não negocia com o ídolo do eu, ele derruba. Isso não é nada confortável para o eu, e frequentemente o derruba com limites que expõem a nossa incapacidade. O espinho torna impossível a fantasia de autossuficiência. Paulo, a suficiência morre porque ele diz: se eu estou alegre, se eu me alegro e me regozijo, a situação só pode ser a suficiência de Deus. Que homem se alegra naquilo que o humilha? Então, se eu me alegro, se eu me gloriarei, essa alegria realmente indizível e cheia de glória só pode ser o poder de Deus. Então eu estou me tornando uma vitrine desse poder. Ele obriga a oração, ele obriga a dependência, ele obriga a confessar: eu não sou a fonte. Se tu me deixares, Deus, até se tu me levares ao céu, eu vou para o inferno. Se tu me deixares, se a tua força não operar em mim, até a maior bênção espiritual vai me levar às profundezas do inferno. Se a tua força não for a única coisa operando em mim, a maior experiência espiritual verdadeira na minha vida vai fazer eu parecido com o demônio e não com Cristo. Perceba como isso reorganiza a leitura. O espinho não é apenas algo que atrapalha a vida, é realmente a mão de Deus nos abençoando. Porque perder-se biblicamente é mais do que ir para o inferno, é perder o temor, a submissão, é perder o centro, é perder Cristo como tudo é dele, por ele, para ele. Isso é perder-se. O espinho então pode ser o caminho pelo qual Deus devolve Cristo ao centro e devolve você ao lugar de criatura,
que diz: eu não posso nada, não é? Como eu me alegraria nessa situação, mas eu posso tudo naquele que me fortalece. É aqui, nesse contexto, que isso aparece. E se a finalidade é humildade, a pergunta madura não é quando isso vai terminar, mas eu estou me tornando mais humilde, eu estou me tornando orgulhoso, cheio de autopiedade, autocomiseração, me sentindo injustiçado. Então a pergunta não é quando é que esse espinho termina, é eu estou me tornando mais humilde, eu estou mais dependente de Cristo, estou vendo Cristo mais como centro, eu estou vendo que qualquer sofrimento não é nada se isso me conforma à imagem dele, eu consigo me gloriar nisso, não para introspecção narcísica, né? Mas para arrependimento real. O espinho está matando minha soberba, sempre deve ser essa nossa pergunta: isso está matando a minha soberba? Se não está, isso está criando temor, isso está produzindo submissão, ou eu estou mais revoltado, fraco, sem oração, porque Deus não está me dando o conforto que eu imaginei que Ele tinha que dar? Se isso está cumprindo a nossa santificação, isso é óbvio que é mais importante que o nosso conforto temporário. Se Deus está mirando a sua humildade, então por que você insiste em medir o amor dele apenas pelo seu conforto, pela sua comodidade? 3 vezes eu roguei. A frase é simples, mas é uma teologia inteira, porque ela destrói a caricatura de espiritualidade que confunde fé com anestesia. O apóstolo pede que o espinho saia, 2 Coríntios 12, 8. Ele não é repreendido ao pedir, não é dito que é errado o que ele está fazendo. A Escritura não chama pecado aquilo que ela mesma registra como oração. Ela diz: foi oração, Deus viu como oração, Deus recebeu como oração, portanto não era pecado. Há diferença entre murmuração e súplica, queridos. Grande parte do que a gente faz é murmuração, não é suplicar. E nós precisamos ver: murmuração exige que Deus faça algo, súplica implora. Murmuração acusa a providência. Por que Deus está dizendo? Isso é murmuração. Súplica se coloca debaixo da providência de Deus. Murmuração torna Deus um réu. Eu vou agora começar a julgar a Deus pelo que está acontecendo comigo. Isso é murmuração. Súplica reconhece Deus como Senhor, com o direito de fazer o que quiser. Então eu suplico a Ele, porque reconheço o seu senhorio. Por isso o texto pode dizer: roguei sem vergonha. Rogar é depender do Deus vivo, é render a vida a Ele. O Evangelho confirma isso. Na noite mais escura, isso nos impede de transformar o sofrimento em prova de abandono. Se o próprio Filho orou por alívio e caminhou em obediência, então a oração do crente não é vergonha, é participação no caminho do mediador. Suplicar a Deus, e você tem que sempre saber a diferença entre suplicar e murmurar. A súplica ela implora, não exige, não acha que tem direito que Deus faça algo. O Filho, em sua humanidade santa, diz: Pai, se queres. Ele está fazendo uma súplica: afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você vê, está reconhecendo Deus como Senhor da situação. Isso é súplica. Se ele falasse: como Deus, Pai, tu vai deixar eu passar por isso? Isso era murmuração. O pedido não foi incredulidade, foi obediência humana real de Cristo. O pecado não está em desejar alívio, está em desejar alívio acima de Deus, acima da comunhão com Deus, acima da vontade de Deus. Quando você quer mais o alívio do que santificar o nome de Deus, então é pecado, não é oração, então é murmuração. Jesus deixa claro, Ele deseja alívio, mas Ele deseja mais santificar o nome de Deus. Isso é oração. O Salmo 13 faz o mesmo em linguagem de lamento. Até quando? Não é blasfêmia quando é dito a Deus. É fé ferida que ainda fala com o Senhor e não com ídolos. Não está esperando que o seu socorro venha de outro lugar, de pessoas, de situações.
O lamento bíblico não é rebeldia disfarçada, é aliança em crise que se recusa a abandonar o Deus da aliança e dizer: eu só dependo de ti, faze como quiseres, meu coração está aflito. Então ele pode começar em trevas e terminar em confiança, porque a oração é caminho. Quando nós oramos de verdade, assim, sempre acontece assim, do choque à lembrança, da aflição ao caráter de Deus. Então pedir alívio não te torna menos espiritual. Espiritual não é aquela pessoa que não pede alívio da dor. Pedir alívio te torna criatura. Você leva a dor ao Criador. Você leva a dor àquele que você sabe que não tem nenhuma dificuldade em lidar com aquilo. Está dizendo isso exatamente. A espiritualidade falsa manda você engolir o choro, estoicismo, e chama isso de força, né? A Escritura manda derramar o coração diante de Deus em súplica, e chama isso de dependência. Deus, eu dependo de ti. Isso não é murmuração. A dependência é precisamente o oposto do orgulho que o espinho queria matar. Você vê que Paulo está pedindo para tirar, mas ele depende de Deus. E então o espinho já começou a tratar o que ele foi tratar. Mas pedir e oração não é manipular. 3 vezes não é 3 tentativas de forçar Deus a fazer o que você quer. É perseverança sem violência, é você orar com perseverança, e nós somos chamados a fazer isso. A alma não se resolve na primeira oração, e Deus não se escandaliza com isso. Ele governa o tempo, governa os meios, governa o processo. Às vezes ele responde mudando as circunstâncias, outras vezes responde mudando o suplicante. Muitas vezes, em ambos os casos, a oração não foi em vão. Ali a criatura reconhece quem é Deus. Ali o filho, mesmo sendo Deus, reconhece o senhorio do Pai no seu propósito. A oração legítima, portanto, não é o que sempre recebe o que quer, é a que não abandona Deus quando não recebe o que quer. Fica evidente para ela que Deus vai santificar o nome dele de outra forma, que é a única razão pela qual finalmente nós oramos. Ela não mede o amor do Pai pela rapidez da resposta, por isso às vezes tão grande demora, mas pelo fato de que Ele é Pai e está me ouvindo, mesmo que me coloque em espera. Se Jesus pediu alívio sem pecado, então pedir alívio não é fraqueza, é oração. Ela submete a Deus como Senhor e suplica. Ela jamais barganha, exige, nem tenta mudar a vontade de Deus. A resposta do Senhor não começa com remoção, começa com suficiência. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso desmonta a nossa definição de bondade. Todo mundo quase acha que bondade é quem socorre você imediatamente. Nós chamamos bom aquilo que reduz a dor, e qualquer coisa que não reduz a dor, nós não chamamos de bom. Deus chama bom aquilo que aumenta a nossa dependência dEle e purifica o nosso coração. A dor pode permanecer exatamente porque a graça encheu, e não o contrário, porque Deus não concedeu graça. Suficiente não é slogan, é a doutrina da presença, significa não faltará o necessário para você suportar isso. A minha graça vai bastar. Deus não promete um caminho sem espinho, prometeu um caminho em que o espinho nunca será o senhor da vida dos seus filhos. Ele não te dá apenas recursos, você vê, Ele se dá. Ele não dá força no sentido de que é uma coisa que Ele dá. Isaías ensina isso: quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Ele se dá a nós. É isso, essa é a diferença entre livramento e livramento em. O crente aprende que a maior milagre nem sempre é escapar, é permanecer fiel, pela única razão de que Deus está presente quando eu passo pelas águas, quando eu passo pelo fogo.
com o espinho. O Salmo 73 nomeia a base: ainda que a carne e o coração fraquejem, Deus é a força e a herança. Herança é uma categoria de fim. Quem chama Deus de porção já não o trata como acessório, não é? Mas quando Deus vira porção, o espinho perde o direito de definir o significado da sua vida. Ou seja, a aflição não ia definir quem Paulo era, não ia definir sua tristeza, não ia definir a sua vida gastada onde fosse para a glória de Cristo. Por isso a resposta pode ser melhor sem ser mais fácil, e quase sempre a melhor resposta não é a mais fácil. Remover o espinho pode dar conforto, dar graça, aumenta a glória de Cristo, mostra mais a suficiência de Cristo. O que é melhor? Aumentar nosso conforto ou Cristo ser mostrado como suficiente? Remover a circunstância pode deixar o orgulho intacto. A suficiência, quando vem pela presença de Cristo, cria em nós uma dependência maior de Cristo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é exatamente aí que o poder de Cristo se torna visível, na fraqueza, porque essa fraqueza impede o crédito humano. Paulo diz: fica evidente que eu me alegro, não é nas circunstâncias, não é? Então Paulo conclui: ele se gloria em fraquezas, para que o poder de Cristo repouse nele. O verbo aqui sugere habitação, repousar, habitar, como tenda que é armada sobre o fraco. O Senhor não apenas observa, Ele faz morada com ele, e sua presença se torna evidente precisamente onde a autossuficiência não pode fingir que tem alguma força para aquela situação, onde fica evidente que Cristo é a força capacitadora, não só para lidar com a aflição, mas como se alegrar nela. Se torna uma vitrine desse poder. O ponto não é amar a dor, o ponto é preferir Cristo. O que mais vai fazer uma vitrine adequada para Cristo? O poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque a fraqueza cala o eu, cala o ego. A fraqueza cala aquilo no qual eu me orgulharia e abre espaço para a verdadeira adoração. A fraqueza impede a confusão. Ninguém chama de força humana aquilo que só pode ser sustentado por Deus. Aquilo que evidentemente só Deus pode fazer, ninguém vai dar mérito ao homem. Quando o coração, em vez de amargura, produz fé no meio da aflição, então, quando em vez de cinismo produz mansidão, quando em vez de desistência produz perseverança, quando em vez de produzir fraqueza ou frieza, ou não consigo mais orar, e produz o oposto, isso é o poder espiritual, não um ajuste psicológico. É o Cristo vivo operando no íntimo, é Cristo vivendo no homem. A pergunta final não é: a dor sumiu? Mas Cristo é real para você no meio da dor, tão real que produz alegria, ou a dor é mais real do que Cristo? Essa é a pergunta. Se Ele é, você tem o essencial. Deus está dizendo, mesmo quando o mundo inteiro treme, a resposta do Senhor não foi silêncio, foi a minha presença. A minha presença vai bastar. Se Cristo é suficiente com o espinho, porque você insiste em chamar então de não a resposta de Deus, que te deu a melhor resposta de todas? Existe um sim mais profundo que o sim às nossas preferências. É o sim ao nome de Cristo. Deus está dizendo o seguinte: você me ora em nome do meu filho, eu farei o que mais glorifica o meu filho. E o poder do meu filho vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Você vai ser uma vitrine melhor e vai estar mais parecido com Ele. Por isso Jesus nos ensinou a começar assim: santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. A oração começa com Deus como fim. Deus não é a ferramenta da oração, Ele é o fim. Deus, eu estou orando em nome de Jesus, tudo que Ele fez foi para te glorificar, santificar o seu nome. Eu também oro para isso. Agora eu vou falar.
mas o fim, o propósito de qualquer oração em nome de Jesus é a santificação do nome de Deus, não a remoção de coisa alguma. Não é formalidade, isso é adoração. Quem começa pelo nome confessa: a vida existe, Deus, para o teu nome ser santificado. A saúde existe para isso, a dor existe para isso, a vida, a morte, todas as coisas existem para o teu nome ser santificado. Esse teto explica como um não pode ser a resposta que o coração ansiava, se é que ele ansiava o que a verdadeira oração diz. Deus pode negar um pedido específico e ainda assim dizer sim ao que é mais essencial na sua oração. A coisa mais essencial na sua oração é: santificado seja o seu nome. Então Deus nunca diz não, como as pessoas dizem. Deus está dando sim ao propósito mais básico e primário de toda a verdadeira oração, que é santificar o nome dele. A providência não é dirigida pelo conforto como alvo final, mas para a glória de Deus como bem supremo do seu povo. Isso reorganiza o nosso coração que ora. Você não ora para que Deus proteja a sua autonomia, você ora para que Deus destrone a sua autonomia, que Deus não deixe que ir ao céu se torne uma maneira de você se parecer mais com um demônio. João 12 mostra Cristo diante da hora. A alma está angustiada, mas quando tua alma está angustiada, o propósito é mais importante que a angústia. Então Jesus está angustiado, mas o que governa Cristo naquela hora era o propósito. Qual é o propósito de Deus? Ele não se define pelo pedido mais imediato, ele se define pela missão. E a oração se resolve em: Pai, glorifica o teu nome. O Pai responde: eu tenho glorificado e glorificarei com você indo para a cruz. Ou seja, a resposta decisiva é a glória de Deus ser exibida. Deus está dizendo: a cruz é o que mais vai exibir a glória da graça. Não há como ela ser mostrada sem a cruz. Isso é mais importante que o conforto, que a ausência da dor, que a ausência da minha ira infinita sobre você, mesmo quando o caminho inclui esse sofrimento dos sofrimentos. 1 João 5,14 coloca a oração no eixo: pedir de acordo com a vontade de Deus é sempre ser ouvido, porque Deus sempre quer glorificar o seu nome naquilo que pedimos. Ser ouvido não significa sempre receber de modo que imaginamos, significa que Deus responde segundo aquilo que vai glorificar mais o seu nome. E aqui a vontade não é abstrata, é orgulho sendo morto. Se a coisa que eu acho mais importante do que qualquer coisa sobre a minha vida é a glória de Deus, é óbvio que isso está matando o meu orgulho, porque o orgulho diz: você é a coisa mais importante, sua dor é a coisa mais importante. Então maturidade aprende a orar em camadas. Senhor, remove, se quiseres, mas acima de tudo, glorifica o seu nome. Você pode pedir libertação, você pode pedir cura, mas pede como filho, você não pede como um consumidor. E você confessa: Pai, santifica o teu nome em mim, mesmo que eu não entenda o caminho. Quando o nome é prioridade, todo não é uma resposta positiva à nossa oração. É Deus respondendo exatamente o que uma verdadeira oração é. Deus pode não tirar o espinho e ainda assim responder com comunhão. Ele está dizendo: eu vou ser a sua força, humildade, alegria santa. Você vai ser uma vitrine do poder do meu filho. Isso santifica mais o meu nome. Então você pode sair da oração sem alívio imediato e ainda assim você sai com Deus como sendo central, o que é maior do que qualquer alívio. A teologia do não impede que você transforme Deus em servo dos seus desejos, o que seria orgulho. Ela te ensina a orar como filho. Você só pode orar a Deus como filho, então você só pode orar como o filho Jesus orou, porque você ora em nome dele. Pedir com liberdade, submeter-se com confiança, descansar com fé. E quando a vontade de Deus se torna o bem que você aprova, o não nunca vai produzir cinismo, amargura, falta de desejo espiritual, porque no nível mais profundo, toda oração alinhada ao nome de Cristo
é respondida com um sim. Deus será glorificado e você será guardado na fé. Ele diz: eu não só vou glorificar o meu nome mais no espinho, eu vou guardar você, Paulo. Você vai estar seguro, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se o seu amém não inclui seja feita a tua vontade, você não estava orando, nem falando com Deus, muito menos em nome de Jesus. Esse tempo está acabando, né? A palavra decisiva do Senhor não é vai passar, é o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isso não é consolo superficial, queridos. Isso aqui é uma redefinição ontológica para nós, porque nós chamamos poder aquilo que impõe, aquilo que controla, levanta, exibe. A Escritura chama poder aquilo que ressuscita, preserva, santifica, me faz mais parecido com Cristo. Esse é o poder. Então a Escritura chama de poder aquilo que faz essas coisas, e esses dois conceitos não convivem. Se você acha que poder é a força que faz a tua vontade ser feita, então você está com a definição errada. Ou você mede força pela aparência, ou você mede força pela fidelidade. Quando Cristo diz que seu poder se aperfeiçoa, Ele não está dizendo que o poder dele precisa de alguma coisa para se completar, se aperfeiçoar no sentido que não era perfeito e então alcança, que o poder dele precisa do espinho de Paulo para se tornar mais do que é. Ele está dizendo que o poder dele chega ao seu ponto de clareza aos olhos do mundo, ao seu ponto de manifestação, ao seu ponto de evidência. Eu sou a alegria desse coração. Precisamos enxergar isso precisamente onde o homem não pode reivindicar nem o crédito. Cristo é mais exaltado. Se você der 1 milímetro de crédito na tua fé a você mesmo, Cristo não está sendo exaltado na fé. E é isso que grande parte da igreja faz. Ele não recebe toda a glória pela tua salvação. A fraqueza não é um obstáculo para o poder, ela é o cenário em que o poder é visto como mais poder. Você estava morto e Ele te ressuscitou. Isso mostra mais poder do que se você estivesse vivo ainda e tivesse feito uma decisão. Se o vaso fosse forte, a glória ia se confundir com o vaso, ia se confundir com o barro, ia se misturar. Mas Deus escolhe o vaso frágil para mostrar: se ele não quebra, é porque o meu poder se manifesta na fraqueza dele. Paulo ora em Efésios para que os santos conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. O mesmo poder que Deus exerceu ressuscitando Cristo e assentando à sua direita, Efésios 1,19. Ou seja, a morte de Cristo parecia fraqueza, mas ia ser a maior demonstração de poder de Deus. Essa comparação é explosiva. O poder que age no crente não é um ajuste interior pequeno, é o poder não interior, da força de suportar, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Não tem nada a ver com o poder do homem, não é a força do autoaperfeiçoamento, da disciplina, do aprendizado a sofrer, não é energia psicológica, não é a psicologia agindo em mim, é governo sobrenatural do Espírito Santo mesmo, que tirou Cristo da tumba. O mesmo poder que venceu a morte é o poder que vence a amargura que o espinho ia criar, a autopiedade que ele ia criar, o orgulho, a fuga, o desespero. E aqui entra 1 Coríntios: Deus escolhe o fraco para envergonhar o forte, escolhe o desprezado para anular o que é, a fim de que ninguém se glorie diante dele. A finalidade é teológica: matar toda a vanglória. Em cada vitória, em cada resistência fica evidente: Deus está fazendo isso. O normal é essa pessoa está no buraco, mas ela não está. Paulo, fraqueza, injúria, chicotes, prisões, desprezos, abandonos por irmãos. Ele era para estar destruído, mas ele não está. E não é só que ele não está destruído, ele está se gloriando. O objetivo de Deus não é produzir um tipo de cristão impressionante segundo as métricas do século.
consegue lidar com todo mundo, reagir, agir da mesma forma, é produzir um povo que não pode explicar a sua própria perseverança. Se você puder explicar como você persevera na aflição, então essa não é a que Deus está fazendo, ela é inexplicável. A única maneira de você explicar é apontar para Cristo. Quando eu sou fraco, eu sou forte por causa dele. Então, poder na linguagem do Evangelho não é ausência de fraqueza, não é força para você agir nas situações. Poder no Evangelho é a presença de Cristo no meio da tua fraqueza, de tal maneira que a tua fraqueza evidente não pode determinar o que acontece dentro de você. Não é eu consigo, é Ele me sustenta. Não é eu superei isso, é Ele me guardou. O poder se revela quando a carne queria ceder. Ainda assim a fé foi muito mais suficiente do que isso. Quando o coração queria endurecer e se tornar cínico, ainda assim o que aconteceu lá foi mansidão. Quando a alma queria parar de orar, não consigo mais orar, ainda assim o clamor fluiu, a oração continuou. Quando tudo em você grita desista, e você permanece, não por performance, mas por graça, isso é poder. Ele se aperfeiçoa nessa fraqueza. É o poder que ninguém pode fabricar. Você não treina esse poder na academia, se alegrar no meio dessas aflições. Você recebe isso do trono de Deus. E se a tua força pode ser explicada sem Cristo, você não descobriu o poder, você descobriu performance e orgulho. Não é o que Deus está operando. A promessa não termina em conceito, termina em habitação. Paulo diz que se gloria nas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Repousar aqui não é apenas ajudar de longe, não é? É linguagem de morada, de tenda, de presença, de cobertura, de cobrir, como se o poder de Cristo se inclinasse e dissesse: aqui é onde eu fico, aqui é onde eu me torno evidente para o mundo, na tua alegria, nesse espinho, na tua mansidão, nesse espinho, na tua suficiência, nesse espinho. É aqui que eu me coloco e me mostro. O lugar da maior fragilidade se torna o lugar da maior proximidade. Isso é profundamente contrário ao instinto humano. Nós criamos o nosso ego, que o mundo nos visse forte de outra forma. Não queríamos mostrar o poder de Cristo na nossa fraqueza. Nós escondemos limites como se fossem desqualificação. Ninguém pode conhecer que os meus limites. Nós aprendemos a construir uma imagem. Mas o Evangelho opera no inverso. Cristo não se apresenta como prêmio ao forte, ele se aproxima do quebrado e deixa evidente de que a força que está operando aí não é daquela pessoa. E quando ele se aproxima, ele não apenas consola, ele não vem só para dar, um consolo, ele entra na mais profunda comunhão. João 14:23 dá o coração dessa realidade: se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e faremos morada. O cristianismo não é apenas um conjunto de benefícios legais, justificação apenas, é uma união viva. Deus faz morada. Isso significa que a graça suficiente não é apenas força que Deus dá, é a presença do Deus Todo-Poderoso na nossa vida. E o próprio Deus sendo Deus para você no meio do espinho. Deus diz: eu vou ficar evidente na sua vida no meio do espinho, Paulo. E se essa presença reestrutura a geografia do medo, é a experiência real. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro na angústia, não tirando a angústia. No meio da angústia eu estou firme. Por que Ele é minha fortaleza? Por que eu estou firme? Porque Ele é minha fortaleza. O Salmo não promete ausência da angústia, mas é socorro bem presente na angústia, no espinho. A fortaleza não é o fim do terremoto, é a estabilidade. O terremoto vai continuar, mas você está em mim e eu sou inabalável, então o terremoto não vai te abalar. E o que isso produz? Produz uma espiritualidade que não vive de negação, vive de comunhão. A nossa força está na presença de Cristo. A fraqueza deixa de ser apenas dor e torna-se o quê? Um ponto de encontro. Por isso a alegria indizível.
nessa comunhão, não porque a fraqueza seja boa, mas porque Cristo é bom, e Ele escolhe manifestar sua suficiência justamente ali. O poder repousa porque a fraqueza impede a rivalidade do teu ego com Cristo, com Deus. A autossuficiência fecha portas, mas a dependência abre todas as portas para a comunhão. O orgulho afasta, mas a verdadeira oração aproxima. E aqui há um teste decisivo: quando você está fraco, você corre para Deus, ou você corre buscando em Deus ou em qualquer coisa uma maneira de controlar a situação? Porque o repouso do poder de Cristo não é mero dado automático, ele é dado como Cristo se torna precioso para nós, de tal maneira que nossos corações podem realmente descansar na dependência dele. O poder repousa onde o coração confessa: eu não sou forte. E essa confissão é verdadeira adoração. Portanto, a fraqueza não é só um problema a ser removido, ela pode ser exatamente o lugar onde Deus se torna mais real, mais central, mais amado, uma vitrine da sua glória para o mundo. Não porque a dor mereça isso, mas porque Cristo merece tudo. E quando Cristo arma a sua tenda sobre você, a vida muda de eixo. Não é mais como eu pareço, é quem me sustenta. O que fica evidente de quem está me sustentando? E o texto termina com uma frase que o mundo chama de contradição, mas o céu chama de lógica. Quando sou fraco, então sou forte. A força aqui não é a sensação de invencibilidade, porque quando a gente fala que a gente é forte, é aquela sensação de que a gente é invencível, mas é a realidade: Ele me faz perseverar. É a vitória de um coração que não foi dominado pela dor. E qual é a única forma de não ser dominado pela dor, pela aflição, pelo espinho? É ser dominado por Cristo. Paulo explica o que ele quer dizer por fraqueza: insultos, privações, perseguições, calamidades, e ele acrescenta a chave: por amor de Cristo. Ele separa espiritualidade de estoicismo. Não é endurecimento natural e força, é contentamento sobrenatural, contentamento em Cristo. Não é aguentei porque sou forte, porque já passei por muitos problemas, é permaneço porque Cristo é suficiente. A vitória cristã é profundamente teológica, não é a ausência de perdas, é a supremacia de Cristo nelas. Filipenses 4 nos dá o vocabulário desse milagre que ele está falando aqui. Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, aprendeu tanto a ter fartura quanto a passar necessidade. Então ele diz: tudo posso, está vendo? O poder deles é a perfeição da minha fraqueza. Tudo posso naquele que me fortalece. É a mesma coisa dita com outras palavras. Tudo posso não é promessa de triunfalismo, é suficiência. A minha graça é suficiente para você. Você pode passar por isso. Significa posso obedecer. É o que Paulo está querendo dizer: posso permanecer, posso me alegrar nele ainda, posso adorar, posso ser fiel, posso não odiar, posso não ceder ao desespero, posso não transformar minha dor num ídolo que me controla, posso continuar amando Cristo quando o corpo e as circunstâncias dizem chega, é insuportável. Romanos 8 sela essa vitória com uma muralha: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E a resposta é nada. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você vê o esmagamento do eu, a exaltação, a vitrine da glória de Cristo. A vitória não é que essas coisas não venham, a vitória é que elas não nos vencem. Nós somos mais que vencedores nelas. Elas pressionam, mas não nos separam de Cristo. Elas ferem, mas não destronam a alegria indizível em Cristo. Elas assustam, mas elas nunca têm a última palavra. Aqui está o ponto final. Força cristã é sinônimo de contentamento em Cristo. Não contentamento com o mal, com o que está acontecendo. É um contentamento em Cristo tão grande que ela é a força no meio da aflição, mas contentamento com Cristo como bem maior do que qualquer coisa que a dor tira.
E a gente chama de dor tudo aquilo que nos tira algo. Quando você pode dizer Cristo basta, sem estar anestesiado, quando você pode ser sincero em lágrimas e ainda assim permanecer rendido, então você experimentou o tipo de poder que o mundo não consegue fabricar, nem o eu, nem o ego, mas Cristo. Esse é o paradoxo do Evangelho. A fraqueza mata a mentira da nossa autossuficiência e abre espaço para a verdade da total suficiência de Cristo. Não me venham falar que o Evangelho não funciona porque você é fraco. Ele devia funcionar se você estivesse falando sério. E onde Cristo é suficiente, a alma pode ser ferida sem ser escravizada pela dor, ela pode ser abatida sem ser destruída, ela pode ser pequena sem ser vazia, porque a grandeza não está nela, está no Senhor. Então, gloriar-se nas fraquezas parece à primeira vista uma inversão moral, eu diria uma inversão moral perigosa, mas o texto não está celebrando a dor, esse texto está destronando o ego. E quando o ego perde o altar, Cristo ganha todo o palco, Cristo ganha toda a vitrine da sua glória. A frase-chave é um propósito: para que o poder de Cristo repouse em mim. O coração humano naturalmente quer repousar em si mesmo. Olha o que eu conquistei, olha o que eu fiz, olha o que eu consegui, olha como eu sou, olha as minhas capacidades. Descansar na própria competência é o que nós mais amamos, na nossa imagem, na própria narrativa. Por isso ele transforma qualquer virtude em medalha. Deus me dá uma casa, transforma em medalha. Deus me dá filhos, transforma em medalha. Deus me dá casamento, transforma em medalha. Deus me dá saúde, transforma em medalha. Vou transformando tudo em medalha de honra. A soberba não precisa do pecado escandaloso, ela pode ir ao céu e transformar aquilo numa medalha de honra. E o espinho foi dado para arrancar todas as medalhas, todas as coroas. Jeremias dá o critério do verdadeiro gloriar-se. Aquele que quiser gloriar-se, não se glorie na sua sabedoria, nem na sua força, nem no seu dinheiro. Se glorie em me conhecer no meio da fraqueza, me conhecer no espinho, me conhecer no meio das águas, no meio do fogo. Se vocês me conhecerem, isso bastará. A Escritura não condena a alegria, ela condena glória mal colocada. A pergunta não é se você se alegra, é onde você coloca o peso do valor, de onde você tira a sua identidade. Quando você se gloria em recursos, você torna refém de quando aqueles recursos falharem, e toda a tua vida depende disso. Quando você se gloria no Senhor, você é livre para obedecer, mesmo que obedecer faça você perder tudo. Gloriar-se em fraquezas, então, não é culto ao espinho, à deficiência. É uma confissão de teologia, é dizer: eu não sou a fonte da minha satisfação, nem a fonte da minha resistência, eu não sou fonte de nada. É reconhecer que a vida cristã não é a história do meu brilho, é a história da suficiência, da glória, da graça de Cristo. O Evangelho não existe para fazer o ego parecer grande. Deus não levou Paulo ao céu para fazer Paulo parecer grande diante da igreja. Olha que coisa, que homem maravilhoso. Uma medalha existe para tornar Cristo precioso, e Cristo se torna mais precioso quando o eu perde o direito de qualquer vanglória, de atribuir qualquer coisa a Ele, em tudo na vida, que dirá na sua salvação. Por isso Paulo pode dizer que sua única jactância é a cruz. Eu me gloriaria apenas na cruz. Gálatas 6,14. A cruz é o fim de toda a autopromoção espiritual. Se aquilo era o que eu merecia, que autopromoção há para mim na cruz? Ela diz que você não se salvou, que você é maldito e merecia a condenação de Deus. Nenhuma medalha. Ele diz, a cruz diz que você não comprou essa aceitação, que outra pessoa fez isso sozinho, e por isso qualquer glória que permaneça depois da cruz está esvaziando a cruz de Cristo, está roubando medalhas dele. Você não é então uma vitrine da sua glória, da glória da sua graça. Se a cruz é verdadeira, o ego não pode ser o altar, o ego tem que ser a oferta. Você deve ofertar todo dia, crucificar, tomar a minha cruz, negar a si mesmo. É isso que o ego é. Quando o espinho humilha, ele não está apenas
tirando o teu conforto, está impedindo a idolatria, está guardando a alma de confundir dons com Deus, ela está impedindo que você se torne admirador de si mesmo, que você em algum momento, por qualquer coisa que tenha, saiba ou experimente como Paulo ir ao céu. Dê a você qualquer tipo de crédito para o teu ego. E no lugar disso, ele abre espaço para o poder de Cristo repousar. Isso é manifestar-se, habitar, tornar-se visível para o mundo inteiro no meio das suas fraquezas. Esse é o palco: fraqueza assumida, Cristo exibido, ego silenciado. E a pergunta final é simples, mas decisiva: você quer ser visto? Ou quer, como a gente canta aqui, que Cristo seja visto em nós, que nosso nome desapareça? Contentamento por causa de Cristo não é anestesia emocional, não é tratamento psicológico, é obediência efetiva, e a alma aprendendo a chamar Cristo de bem, quando a carne quer chamar o alívio de Deus, quer chamar o conforto de Deus. Por isso Paulo diz: por amor de Cristo, deleito-me nas minhas fraquezas. Ele não diz que a fraqueza é boa, ele diz que por amor de Cristo, ele pode atravessar qualquer fraqueza sem ser governado por elas. E é por isso que ele pode dizer, sabe, a alegria é um mandamento e um dom ao mesmo tempo. Ele pode dizer: regozijem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias. Esse trio não é uma lista de temperamentos otimistas, pessoas que tiveram a sorte de ter o seu sistema bioquímico funcionando bem. É a liturgia de um povo comprado pelo sangue, porque sempre e em todas as coisas são palavras impossíveis para quem tem qualquer circunstância como base. Qualquer circunstância não vai estar sempre bem nesse mundo, qualquer uma delas, mas são possíveis para quem tem Cristo como fundamento. A alegria cristã não flutua sobre a água do momento, ela flutua e se ancora na rocha eterna, preso à rocha eterna. A alegria então não é a negação das lágrimas, é uma fidelidade no meio delas, é um deleite no meio delas. O evangelho não exige sorriso de vitrine, exige um coração que se alegra em Cristo. Há tristeza real, há perdas reais, há dores que não se explicam facilmente, ainda assim a alma pode obedecer com gratidão, porque a gratidão não é um elogio ao sofrimento, mas um reconhecimento de que Deus me enche de Cristo no sofrimento. E se Deus permanece bom, eu não faço da dor o meu mestre, o meu Senhor. Pedro leva isso ao ponto do escândalo. Alegrem-se à medida que participem dos sofrimentos de Cristo. Participar não é adicionar mérito, né, ao sacrifício dele, é ser unido a ele. Ele sofreu todas as coisas para a glória do seu Pai. É aprender que a comunhão com Cristo não é apenas um triunfo, é também o custo, se com ele padecemos. E o custo, quando recebido por causa de Cristo, nunca destrói, sempre nos purifica, nos muda. Ele revela o que você realmente ama, ele expõe onde a sua alegria estava escondida. Contentamento, portanto, não é passividade, é uma escolha, e é na verdade a verdadeira adoração racional do povo de Deus. E essa confissão não é uma frase bonita, é uma guerra contra a murmuração, guerra contra o cinismo, guerra contra a autopiedade, guerra contra a pena de si mesmo, né? Guerra contra o direito imaginário de que a vida nos sirva, de que Deus nos sirva, de que qualquer coisa nos sirva. O contentamento não nasce de explicar tudo, nasce de confiar que Deus governa todas as coisas para a sua glória e para a nossa alegria. E note o selo: Paulo diz, por amor de Cristo. O centro da frase é Cristo, não a experiência. Paulo diz, olha, o meu amor por Cristo e manifestar Cristo é muito melhor do que ir ao céu, ao terceiro céu. A alegria cristã é cristocêntrica, ela não é circunstancial, não é psicológica, ela impede duas perversões, impede que você transforme sofrimento em virtude. Alguém pode sofrer muito, mas naquele sofrimento a sua maior alegria é Cristo? Não, então o sofrimento é só uma desgraça para ele. E impede que você transforme conforto em critério de bênção. Eu sou uma pessoa abençoada porque tenho conforto. O crente aprende uma alegria que não depende do que muda, porque depende daquele que sempre é o mesmo. E encerrando, a advertência para quem brinca com Deus, consolo para quem teme a fraqueza, está aqui. É uma comida forte
Porque o mesmo evangelho que humilha o soberbo, ele levanta o abatido. Você vê que Paulo está nas alturas agora. Ele está mais nas alturas do que quando foi no terceiro céu agora. Hebreus diz que recebemos um reino inabalável e por isso devemos adorar com reverência e temor, porque Deus é um fogo consumidor. Isso realmente faz de nós uma vitrine do poder da graça de Cristo. E o que mais nós vamos ser no mundo e na eternidade. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa de domingo. Tu, Senhor Pai, diriges todas as coisas, Senhor Deus, e tem dirigido a nossa vida desde o início até esse instante. Que nós possamos, Senhor Pai, estar aos seus pés. Como é fácil, Senhor Pai, ó Deus, confundir, Senhor Deus, oração com murmuração. Como é fácil a nossa vida ser, Senhor Deus, um sistema de enganos, com uma roupagem completamente, Senhor Deus, cristianizada. Que nós possamos realmente, Senhor Pai, conhecer o poder da Tua suficiência, a alegria indizível e cheia de glória em Cristo, e a vida abundante, que é, Senhor Pai, sermos transformados de um grau de glória a outro grau de glória, na imagem do Teu Filho. E sabemos que, Senhor Deus, a vanglória é o nosso maior inimigo de todos os inimigos, porque, Senhor Deus, o Teu propósito e predestinação é para que sejamos a imagem do Seu Filho, que diz, Senhor Pai, quando quis dizer sobre o Seu homem interior, podendo dizer todas as coisas que seriam verdade sobre Ele, diz: eu sou manso e humilde de coração. Que nós possamos, Senhor Pai, então, nos gloriar nas nossas fraquezas, para que, por amor a Cristo, Senhor Pai, nós venhamos nos alegrar em sermos vitrines do Seu poder, em nome de Jesus. Santo Deus, eu me aproximo, sem defesa, sem razão. Tu me vês nos detalhes, no segredo do coração, nos pequenos pensamentos, nas palavras que eu soltei. Teu Espírito me chama, confessa, e eu confessei. Não escondo minha culpa, não maquio minha dor. Contra Ti eu pequei, contra o Teu santo amor. Mas que atos minha raiz, um querer desalinhado. Eu preciso de limpeza, eu preciso ser lavado. Cordeiro, minha justiça, fim do meu tribunal. Eu largo a autojustiça, me rendo ao Teu final. Jesus, vem me purificar. Teu sangue fala mais alto que o meu pecado a gritar. Minha única defesa é a cruz, é o Teu favor. Eu adoro a Tua graça. Eu descanso no Teu amor. Tua misericórdia é melhor. Tua misericórdia é meu lar. Rei dos reis, eu me prostro. Tu és luz e eu sou pó. Quando eu tento ser meu dono, eu no terco em mim só. Autonomia é mentira, autossuficiência também. Tu és fonte, Tu és vida, sem Ti nada me sustém. Eu não venho com currículo, venho com mãos sem ter. Não confio no meu choro, nem o meu vou vencer. Eu confio na firmeza
aliança é selada no Cordeiro Redentor. Restaura minha alegria, tua salvação em mim. Sustenta-me com espírito